de segunda série. Hoje a gente vai falar sobre a habilidade 603, tá? Que é a análise da formação de diferentes países, povos e nações e suas experiências políticas e o exercício da cidadania, tá? Aplicando conceitos políticos básicos, né? Estado, poder, formas de sistemas e regimes de governo, soberania. Então, pessoal, Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, né? Soberania, a gente tem falado aí ao longo desse semestre, né? A gente começa o semestre falando sobre esses conceitos, tá? Porém, a gente vai falar hoje sobre a relação que o cidadão tem, né? A cidadania tem com essas instituições, com essa instituição de Estado, essa relação com essa forma de governo, né? Então tá, a gente vai falar para vocês aqui o tema da aula. O nome da aula é Cidadania, Relação Política, né? Entre o indivíduo e a sociedade. Então vamos pensar que a sociologia, ela trata, né, do indivíduo na sociedade. Então, assim, a relação do indivíduo, a ação dele, o que resulta a ação do indivíduo no conjunto, que é a sociedade, tá? Então agora a gente vai pensar essa sociedade, né, aí numa categoria Estado. Tá, vamos separar a sociedade, né? A sociedade tem escola, tem igreja, tem família, né? Tem os clubes, tem diversas categorias aí de agremiações. E o Estado também não deixa de ser uma, né? Mas o Estado, ele é o maior, é o que engloba tudo, né? Então, a nossa ação enquanto cidadã, ela é pequena, né? A minha relação com a minha igreja, a minha relação com a minha escola, a minha relação com a minha família, a minha relação com o meu clube, né? A minha relação com meus colegas, né? Tá, então vamos pensar nisso. Mas a minha relação com o Estado, ela é definitiva. Tá? Por que ela é definitiva? Ela define os rumos desse Estado. Quais ações que esse Estado vai tomar a partir do meu olhar, a partir da minha ação. Opa, minha análise e a minha ação, meu olhar crítico e a minha ação nesse Estado, tá bom? No material que eu vou mandar para vocês de estudo, eu vou colocar um vídeo que fala sobre o cidadão, né? Os cidadãos de determinados países, os direitos que nós temos enquanto cidadãos e quando não estamos no nosso país, ou quando somos refugiados, né? No caso de guerra, os apátridas, né? Mas então, hoje a gente vai falar dos nossos direitos enquanto cidadãos. Mas sempre foi assim? Não. Quando a gente vai estudar cidadania, a gente pensa em espaço história, né? Que espaço ocorre isso? Que período histórico é esse? Estamos falando hoje em 2025, aí com uma Constituição Federal, né? Uma Constituição Federal vigente desde 1988 e uma Constituição que considera as minorias. Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim, tá? Sempre falo para vocês também que nós estamos na nossa 7ª Constituição. Então, a gente teve a Constituição de 1824, durante o Império, a gente teve a Constituição de 1891, aí logo que a gente consegue elaborar aí através de um golpe, né, mas tudo bem, elaborar aí um regime de governo republicano, né? A gente tem depois duas constituições dentro da ditadura de Getúlio Vargas, tá? Essas constituições, elas não têm nada de cidadã, elas não têm nada de olhar social, nada de justiça social. Foram constituições pensadas o quê? Para agradar pequenos grupos, tá? Não que a Constituição de 88 seja perfeita, apesar de muito bem redigida, né? Ela tem falhas, mas ela tem falhas o quê?
no tocante a pouca interpretação, a falta de interpretação ou falta de apropriação do povo brasileiro, né? Até porque somos cidadãos jovens não no sentido de idade, né? Nós estamos numa juventude, numa infância cidadã. Estamos construindo a cidadania aí muito recentemente, estamos engatinhando aí, tá? Tá bom, então a gente tem essas constituições que não tiveram nenhum olhar para a justiça social, para os direitos do povo. Em 46 a gente tem uma Constituição que tem aí um espírito mais democrático, uma tentativa de redemocratização. Então essa democracia ela é fortemente banida por 3 tentativas de golpe, tá? Que vão culminar com o golpe de 64, que implanta aí no Brasil 17 atos institucionais que tiram todos os nossos direitos. Tá, sempre falo isso com vocês estão carecas de escutar isso de mim, né? Mas eu quero que fique bem fixo na ideia de vocês esse panorama histórico do Brasil, tá? Então a gente tem aí essas constituições. Eu disse para vocês que a gente teve o golpe de 64, esse golpe ele vai durar, são 21 anos de ditadura, em que tem 17 atos institucionais, mais uma Constituição elaborada por uma junta militar, que também não tem nenhum olhar para cidadão, nenhum olhar para as minorias, é um período de grandes arbitrariedades, é um período que se tira todos os direitos, né, da população, um período de tortura, de desaparecimento, de morte, de opressão. Então, essa Constituição a gente nem conta. E aí a gente tem a redemocratização em 1985, né, uma democracia de 40 anos, e a gente vai ter a Constituição de 1988 que vai começar a dar esse respiro, uma Constituição que vai colocar como protagonistas todo o povo brasileiro. Então começa-se aí uma ideia de cidadania no Brasil, por isso que eu falei para vocês que somos jovenzinhos, é algo muito recente. Gente, para finalizar, eu vou ler aqui para vocês um trecho de um jurista muito importante, que é o Dalmo Dallari, tá? Ele faleceu há pouco tempo, e assim, Dalmo Dallari sempre será uma referência de direitos humanos e dessa ampliação desse olhar sobre cidadania brasileira, tá? Então, Dalmo Dallari vai dizer assim, tem outros pensadores, outros intelectuais, mas eu vou dar prioridade para Dalmo Dallari, tá? Dalmo Dallari diz assim, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo, tá? Da vida e do governo de seu povo. Então ele tem direitos enquanto indivíduo e ele tem direitos enquanto comunidade, enquanto coletivo. Então ele pode dizer o que está certo e o que está errado, tá? Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro de um grupo social. Como eu falei para vocês, as outras constituições elas sempre colocavam as minorias numa situação de inferioridade dentro desse grupo. Então nós não podíamos falar, nós não podíamos manifestar, nós não tínhamos entendimento. Hoje a Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988, ela garante então o quê? Uma participação política, tá? Mas essa participação política, esse entendimento de direitos e deveres, elas vêm através do quê? Elas vêm através dessa apropriação do que seja isso, do nosso papel, da nossa importância, da nossa soberania. Um Estado é soberano? Um país é soberano? Sim, um país é soberano, mas um país só é soberano se o seu povo for soberano. E a soberania a gente garante dessa maneira, tendo esse entendimento, esse olhar crítico,
essa participação cidadã. Muito obrigada, eu vou passar uma lista para vocês de exercícios com alguns links de alguns vídeos, tá? Alguns textos para vocês lerem e poderem responder às atividades. Muito obrigada, um beijo para vocês.